Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com meu querido companheiro de gravação, Marcos Noriega. E aí, Marcos, estamos chegando aí devagarinho, né, de passinho em passinho, nos encaminhando aí para metade da última temporada de The Twilight Zone, né? Exatamente, estamos avançando aqui a passos largos e tem bastante coisa interessante aí pra gente comentar, né? Sim, espero que sim. E muitos episódios bons também, né? Que não tenham episódios que a gente fique reclamando, né? Porque eu sei que tem gente que não gosta. Mas faz parte, né, gente? Mas hoje a gente tem um episódio que tem um ator muito relevante aí da série, responsável, por sinal, por transmitir, né, um dos doces momentos de Além da Imaginação, que é o Ed Wynn, né? Isso. Tá, então beleza. Então vamos fazer assim, a gente vai falar já o nome do episódio, demais detalhes, assim que tocar a vinheta, tá? Que é a nossa vinheta de apoio. A gente precisa demais de você nesse momento, porque a gente já está conseguindo comprar as peças para o PC, tá? Então se você não nos apoia ainda, seja no Padrim, seja no Apoia-se, o link está logo abaixo aí, e realmente pensa em nos apoiar para que a gente consiga logo montar esse computador e entregar podcasts, lives mais facilmente para vocês, tá? Escuta a nossa vinheta de apoio, tá bom? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar, e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Esse episódio aqui é o 90 Years Without Slumbering, 90 anos sem dormir. É o episódio 132 no geral da série, episódio número 12 dessa temporada. É baseado na obra de um autor muito respeitado, muito incrível, que sabe que a gente ama, que é o George Clayton Johnson. Mas nesse episódio aqui houveram diferenças e alterações no conto que não agradaram George Clayton Johnson. Então ele aparece aqui com um nome fictício, né? Ele está acreditado como Johnson Smith, mas é o George Clayton Johnson, né, Marcos? Exatamente. O produtor William Froug pediu para o Richard DeRoy reescrever o texto do George Clayton Johnson para
para o episódio de Além da Imaginação. E o George Clayton Johnson, como você mesma falou, não gostou nada do resultado. Esse roteirista, o Richard DeRoy, ele era um cara roteirista de televisão. Ele escreveu muitos capítulos daquela novela lá da Caldeira do Diabo, por exemplo, de séries de TV. Era um escritor ali que ele co-escrevia bastante também. Aí o William Froug deu na mão dele e, né, e assim, o George Clayton Johnson é esse cara que é esse monstro, né? É o autor, ele já citou aqui, ele é o roteirista do Fuga do Século 23, 11 Homens e um Segredo, 7 episódios de Além da Imaginação, baita escritor. E aí o cara, né, tem o roteiro dele refeito por um cara que era um escritor de TV comum, assim, o Richard DeRoy não era, enfim. A gente vai falar o que foi mudado aqui, mas assim, vocês vão entender por que ele não gostou. Aí vocês vão concordar, né? Porque o George Clayton Johnson aqui, ele fez um roteiro audacioso, sabe? Uma premissa interessante, né? E já o roteiro do episódio, não querendo entregar, ele não tem nada de muito audacioso, infelizmente, né? Verdade. O episódio é dirigido pelo Roger Kay. Esse cara, ele dirigiu apenas um episódio de Além da Imaginação. E ele é um cara que ele começa nos anos 50 com uma série chamada Família Aldrich, que era uma comédia sobre uma família de classe média que vivia na rua Elm Street, mas não tinha Fred Krueger na série. Só para o pessoal saber, tá? E ele também dirigiu episódios de séries como Perry Mason, Os Intocáveis. E em 62 ele dirige um filme que é A Mansão do Dr. Caligari, que é um filme que é um filme de suspense aí bacana dos anos 60, mas enfim, ele não é um diretor assim de muito famoso, né? E aí no elenco chegamos no Ed Wynn. O Ed Wynn era um cara importante, um comediante, ator de bastante sucesso nos anos 50, 60. O pessoal vai lembrar que assistiu, por exemplo, Alice no País das Maravilhas no original. Ele é o cara que faz a voz do Chapeleiro Maluco. A voz dele é incrível, né? Nossa. Sim, ele tá no filme O Diário de Anne Frank, aquela versão de 59, que a Anne Frank é vivida pela Millie Perkins. E filme maravilhoso, e quem puder assistir, não deixe de ver. E tem o Ed Wynn também fazendo um personagem importante. E ele tinha o show dele na televisão, que é o Ed Wynn Show, né? Sim. Por exemplo. Ele é o tio Albert da Mary Poppins, por exemplo. Então, enfim, uma longa carreira que o pessoal vai se lembrar do rostinho dele. Ele é um grande ator. E ele está em Além da Imaginação no belíssimo episódio One for the Angels. Isso, que é um dos primeiros episódios da primeira temporada, que é do cara que é vendedor de rua, né? Quando a morte vai buscá-lo, ele, até porque ele quer salvar uma criança, né? Ele é muito querido, ele acaba fazendo uma barganha com a morte, sabe? É um episódio que inspirou aquele filme com o Brad Pitt e o Anthony Hopkins, né? Então é um belíssimo episódio mesmo, emocionante. É um dos melhores episódios da série Além da Imaginação. E aí a gente tem no elenco o Ed Wynn. Ele vai fazer um personagem que ele mora com a neta e com o marido da neta, se eu não me engano, não é? Isso. A neta dele é feita por uma atriz chamada Carolyn Kearney. Ela participou de séries de TV como, por exemplo, Playhouse 90, que era um teledrama, né? Insight, Alfred Hitchcock Apresenta, Thriller, Rota 66, e o último papel dela foi no episódio da série Lassie. Mas eu tenho uma coisa para contar sobre ela, e é importante. No caso, você está falando da neta, né? A neta grávida do cara. Ela é importante porque o piloto, né? Que na verdade é um piloto não oficial, né? Que tem aquele The Time Element, né? Que saiu no Westinghouse e Desilu Playhouse em 58, que já é roteiro do Rod Serling. Ela faz aqui a esposa do personagem, né? A senhora Janoski, né, e tal. Então ela é maravilhosa. Aqui ela faz um papel bem pequeno e quase apagado, assim, mas o pessoal elogia muito essa aparição dela no The Time Element, que eu vou deixar logo abaixo aí linkado também para quem nunca assistiu, porque às vezes não entra no cânone, né,
tipo assim, na coleção, porque é um proto-piloto, vamos colocar assim, né? De Além da Imaginação. Certo. Mas vale muito a pena ser assistido. Foi bom você ter lembrado. Sim. E o cara que faz o marido da neta do nosso personagem principal é um ator chamado James T. Callahan. Esse cara ele tem mais de 50 anos de atuação na TV. Eu vou citar rapidamente algumas participações dele, porque infelizmente não dá para falar de tudo, que é uma carreira muito longa e, né, em muitas dezenas e dezenas de séries de TV. Mas ele começa na série do Steve Canyon, aquele personagem de quadrinhos, e ele também participa da série do Denis o Pimentinha. Lembra da série de TV do Denis o Pimentinha, que passava aí na TV nos primórdios? Uhum. Ele também tem participação em séries como Perry Mason, Rota 66, Os Intocáveis, Túnel do Tempo. Ele está também na versão para o cinema do Trópico de Câncer, aquele livro do Henry Miller. Sim. Ele é um dos protagonistas do filme, e mais recentemente ele participou de séries como A Super Máquina e a série Medium, que eu sei que é uma série que você gosta muito. Nossa, adoro, hein? Uma das séries que eu mais reassisti na minha vida, Medium, com a Patricia Arquette. Isso. Mas ele faz uma ponta em um dos episódios, né? Já tá bem idoso, inclusive, quando ele participou da série Medium, que ele faleceu em 2007. Ai, nossa, caramba. Séries antigas, né? Você vai ver, é difícil ter elenco vivo, né? Queria aproveitar, né, para que a gente já está comentando aqui, até para que a gente possa dar os desdobramentos e tudo, comentar o que a gente achou, o que deixou de achar. Hoje é minha vez de fazer a sinopse, né? E eu vou fazê-la então, né? E depois a gente continua, tá certo? Certo. Vamos lá. O Sam Fortsman, interpretado pelo Ed Wynn, ele é um velhinho, muito idoso. Ele mora junto com a neta dele, que está grávida, e o marido dela. Ele fica o tempo todo trabalhando numa espécie de relógio de pêndulo, né? Que é um daqueles relógios antigos, barulhentos, né? E tipo assim, você vê que isso perturba, de certa maneira, a neta, claro, e também o marido, né? Aí eles reparam que ele tem uma certa obsessão, né? Obrigam o senhor idoso a falar com o psiquiatra, né? E tal. Aí ele conta a história do relógio. Ele fala que o pai dele comprou o relógio no dia que ele nasceu e que ele tem uma obsessão. Ele acha que se o relógio parar de funcionar, ele pode morrer, né? E ele acha que, na verdade, o psiquiatra fazendo a leitura dele, que é uma obsessão dele, né, por esse relógio, e ele aconselha, inclusive, a vendê-lo, né? A partir daí a gente vai ter, então, as medidas, né? Uma história muito simples, não tem muito o que falar, mas as medidas que a família vai tomar referente a essa obsessão do Sam com o relógio, né? As coisas que eles vão fazer e algumas decisões, né? Que vão ser feitas pelo próprio personagem mais pra frente, né? Vamos colocar assim, ele vai mudar o jeito de pensar sobre alguma coisa de maneira meio abrupta. Isso aqui é a história aqui, entendeu? Então a gente tem um conflito familiar onde o relógio, né? Esse relógio que ele acredita que se o relógio parar, ele morre, é a fonte desse conflito também. Sim. Pois é. Esse é mais um episódio que me deixou assim, como é que eu vou dizer? Ele tem como ponto alto, na minha opinião, né, a presença do Ed Wynn, eu acho que é sempre marcante, e ele consegue sempre transmitir uma certa doçura e uma simpatia para os personagens dele, que acabam tocando, né, a gente. Embora, para mim, esse roteiro, ele, como você mesma falou, ela é uma história bem simples, ela tem poucos desdobramentos e, ao mesmo tempo, ela tem algumas inconsistências, na minha opinião, e que me tiraram um pouco também da história, né? Eu acho que talvez essas inconsistências também tenham sido visíveis para você, e fica uma coisa, porque já começa, por exemplo, 90 anos sem dormir, né? O personagem, ele tem 70 anos, 75 anos no episódio. Esses 90 anos saíram da onde? Eles têm 76 anos. Ele diz que o relógio já existia e tal, que tem... É uma história assim, eu não li o conto do George Clayton Johnson, né?
Mas dizem que o conto é muito melhor, né? O título, inclusive, vem de uma música, né? My Grandfather's Clock. Não conheço essa música, mas diz que ele fica o tempo todo sofejando essa música, né? O Ed Wynn é como você falou, ele é uma criatura muito doce, né? Ele passava uma doçura, uma verdade, uma coisa... Tipo assim, nem o Ed Wynn, que é um ator tão sensacional, né? Ele consegue salvar esse episódio, porque eu acho que esse episódio ele é muito morno. E ele tem um problema de mudança de ideia do nada do personagem e tal. Um conflito enorme, né? Tem um momento aqui, por exemplo, que aí conseguem convencê-lo e tal, e vão chamar a vizinha, né? Ele quer vender o relógio, convencem ele a vender o relógio, só que ele quer poder ir lá na casa da vizinha se ele vender o relógio lá para dar corda, né? Porque esses relógios aí, gente, são relógios antigos que você tem que dar corda, ou seja, tu vira, né? Imagina você vira refém do relógio, né? Uhum. Uma coisa que você tem que dar corda, Isso. senão para de funcionar. E ele acha que o relógio parar e morre. Você tem que olhar num outro relógio para saber se é hora de dar corda naquele relógio, né? É bizarro, não? Então, tudo bem, a gente entende, é uma outra época, né, e tal, é um relógio muito bonito, né, apesar que eu acho que eu não teria um relógio desse na minha casa, imagina à noite ele fazendo barulhão, né, com aqueles, né, que eles fazem no meio da noite. Mas o negócio é que isso incomoda muito, né, e tem um momento, e eu até consigo, veja bem, eu consigo, para não ser raso, não fazer uma leitura rasa desse episódio, que para mim esse episódio, o relógio, o inconveniente que o relógio é o inconveniente que o velho é, entendeu? Para eles. Eles são um casal jovem, ela tá grávida, né? Eu nunca esqueço um filme que a gente assistiu, né? No filme não, na verdade uma animação do Satoshi Kon, lembra? Que a menina vai cuidar do velhinho, aquela animação que o velhinho fica todo mecânico, vai incorporando peças mecânicas. Esqueci agora de cabeça, não tô lembrando, mas é maravilhoso. E ela sente muita culpa porque ela foi, mandaram pro asilo a avó, e a avó morreu no asilo, ela ocupou o quarto onde era da avó. Aqui eu acho que se tem um subtexto nesse episódio, é com certeza o transtorno que esse velho causa para eles, né? Porque o cara é super impaciente, o marido, né? Não fala muito nessa questão. Ela é super gentil, super meiga, mas ela também, ela é persistente, ela fica cobrando ele e tal, depois ele vai descer o relógio, por exemplo, aí fica na frente de uma obra de arte deles lá, na escada. Então, eles tomam várias medidas assim, que estão, na verdade, mostrando que é um transtorno aquele relógio. Sim. Mas não é só o relógio que é o transtorno, não é o velho. É o avô que mora junto, entendeu? Uhum. Tem uma leitura dentro dessa questão aí, tu não acha? Eu acho que sim, porém é aí que começa meus problemas com esse episódio começam um pouco, que ele tem medo, né, que o relógio pare e ele morra, e ao mesmo tempo o relógio é um trambolho ali que atrapalha na casa, e a gente faz essa metáfora, né, de que o incômodo é justamente de ter esse idoso, né, ocupando espaço no casal, na vida de um casal jovem. Por mais que essa metáfora seja até interessante, eu acho difícil ela assim, se sustentar ao longo da história. Ela fica uma coisa meio forçada, porque na verdade eles querem que ele se livre do relógio, mas querem continuar com ele, né? Então, a partir do momento que você tem esse desenvolvimento, que querem que ele se livre do relógio, mas vão continuar mantendo ele, a metáfora começa a perder força. Ele acha que se o relógio parar, ele vai falecer. Então ele tem que estar dando corda. No momento em que ele aceita ir para um psiquiatra, e depois ele aceita, mais para frente, né, vai ter isso, ele aceita vender o relógio, achando que vai poder frequentar a casa da outra pessoa para manter o relógio com corda, para resolver esse conflito, começa a gente a ficar meio assim, né? Pensando, né? Diz que a vizinha é uma amiga dela, que ela vai permitir e tal, né? Mas aí na primeira viagem isso daí já cai por terra, né? Eu fiquei com essa impressão também que, tipo assim, já mandaram o senhorzinho pro psiquiatra, entendeu? Já pra jogar aquela cartada de tá ficando gaga, entendeu? Eles parecem todos muito gentis, a netinha fica, sim, fofozinho, me lembrou até o Pinóquio, né? E tal, mas eu acho que né, a minha visão dessa história é que
que é assim, você é legal se você não tiver gaga e não estiver importunando. Isso. Se estiver importunando, a gente vai dar um jeito em você que nem a gente deu no relógio. Por quê? Porque eles vão fazer esse acordo com a vizinha, só que, poxa, ele tá achando que tá tudo bem, né? Ele aceitou vender o relógio com esse detalhe, né? Que eles têm que deixar ele lá da corda. Tem que deixar ficar em cima do relógio. E quem é que aceita vender alguma coisa se vai ficar um senhor idoso o tempo todo dentro na casa? Aí a primeira viagem que eles fazem, que eles são uma viagem meio assim, supetão, né? Ou não, né? Vai saber, né? O que acontece? Ele fica para fora, né? E vai à noite lá para tentar, né? Arrombar a casa, né? O caramba, né? Isso, achando que o relógio vai parar e que ele vai morrer. E é interessante que no começo, quando o relógio é vendido, ele se propõe a ficar indo lá e muito a contragosto, eles acabam tendo que aceitar, né? O casal que fica com o relógio, mas quando vai viajar, não tem jeito. Ele não vai poder. E acaba sendo toda uma situação que... meio constrangedora, né? Ela é uma situação mais constrangedora do que necessariamente algo que a gente fica achando que é um elemento fantástico, interessante ali. Parece realmente uma coisa meio de um apego meio tolo de um idoso. A gente sabe, né, que como estamos em Além da Imaginação, provavelmente o elemento fantástico estará ali, vai funcionar. E aí também que eu acho que quando o elemento fantástico funciona, entra, também tem uma solução fácil demais, no meu entender. Não sei se você vai concordar, vai poder comentar isso. Sim, claro, não, porque quando ele não consegue, a polícia vai lá, né? Ele pensa em arrombar a janela, quebrar tudo, né? E tal, a polícia vai lá, né? Imagina só, a polícia chega entregando o senhorzinho na casa dele, lá falando, ele estava ali tentando entrar na casa da vizinha, né? E tal. Aí já devem ficar pensando, amanhã esse velho tá no asilo, né? E assim, aí ele vai dormir, claro, se ele não pôde dar corda no relógio, você vai ter uma visão dele, sabe? É até uma visão legal, entendeu? Ele saindo do próprio corpo, sabe? Como se a alma dele estivesse saindo com ele. Ele vai começar a debater com a alma dele. Ele vai começar a conversar sobre isso, sobre, sabe, essas questões aí de vida e morte, da ligação que ele tem com o relógio e tal. E vai fazer ali um debate ali até que ele vai mudar de ideia. Que é basicamente isso que acontece no episódio. Isso é muito estranho, a gente pode contar agora, porque ele muda de ideia. Ele acha simplesmente, entendeu, que tem toda essa situação constrangedora, que escalona, que podia escalonar para uma outra coisa, que eu tenho certeza não. Eu li sobre isso. O George Clayton Johnson coloca no conto dele que quando o relógio para, o velho morre. Sim. Entendeu? Agora aqui no episódio, porque tem que ser fofinho, porque tem que ser não sei o quê, não sei por que isso, é estranho, né? E tal, mas é aquele negócio que a gente andou conversando, problema de produção, alteração de showrunner, aí fica essa palhaçada, muita gente dando pitaco, entendeu? 5 anos já, o 5º ano, fazendo Além da Imaginação, eu acho que alguém teve ideia genial de falar, não bota esse velho morrendo aí não, porque vai deixar triste a família mediana americana. Mas seria na verdade seria o que traria um drama realmente para a história, faria esse elemento fantástico fazer muito sentido e seria muito mais interessante. Agora ele chega e negocia com a própria alma dele, você não vai deixar por favor, dá para você continuar no meu corpo, porque eu quero viver mais um pouco, apesar quero aproveitar meu netinho, né? Meu bisnetinho. Até essa cena, ela é meio confusa, porque parece que a alma dele, ela vai pro umbral, mas resolve deixar uma parte dela no corpo dele para ele poder continuar vivendo. É um negócio que é um acordo também que não faz sentido nenhum. A gente tenta entender o que ele negociou exatamente com a própria alma dele, e é meio até difícil de entender como é que eles chegaram nesse acordo. É uma solução muito... realmente conveniente demais e tira tem todo um drama até, porque tem um momento até que a gente pensa que ele vai morrer, né? Que ele rola pela escada e tal, ele começa, tipo, o coração dele, as batidas reduzirem e tal, isso tudo antes, né, dessa negociação, e ele fala, nossa, caraca, morreu, mas até isso é uma coisa falsa, é uma enganação, né, pra gente que é espectador, né? E, cara, é como se tu pegasse um drama que ele não está sendo bem desenvolvido e que não consegue ser contido todo pela atuação do Ed Wynn,
que ele é incrível mesmo, realmente. Ele passa uma doçura e um amor muito forte, né? E você tem ali um final muito capenga, né? Porque aí ele vai falar para ela no dia seguinte, vai falar assim, ai, minha netinha, é Marnie, né, o nome dela. Minha netinha, eu resolvi que tá tudo bem, eu não tô mais obcecado pelo relógio, não. Eu quero aqui ficar, crescer, levar meu bisnetinho na escola e bababá. Saca, é assim que termina o episódio. É um episódio fofinho, totalmente whatever, assim. De Twilight Zone e pior. Concordo com o George Clayton Johnson, tenho certeza que os elementos que ele colocou no conto devem ter sido bem mais interessantes, né? E foram alterados aqui, e você sabe, né, que depois até as pessoas vão se estranhando, né? Depois elas vão até se afastando. Eu acho que isso aí causa até o afastamento de certa maneira, né? Infelizmente mesmo. O nome do conto do George Clayton Johnson é o Tick of Time. Para quem quiser procurar em inglês, talvez tenha um PDF por aí, né? Mas é isso que é o episódio. É um episódio muito bobinho, fofinho e tal. Aí o velho acha que vai ficar dando corda no relógio. Tem essa leitura do inconveniente que eu fiz, né? Pelo menos você também. Que ele é inconveniente porque ele é velho, né? E tal. Então eu acho interessante você analisar por essa perspectiva, né? E muita honra assim por ter o Ed Wynn, que é um grande ator. Ele é um grande ator, assim. Se tem algo que vale a pena no episódio é por ele, principalmente não tirando a importância dos outros atores em cena, mas ele é um grande ator. Ele trabalhou no Requiem para um Peso Pesado. Sabe? Sim. Então ele é incrível. Ele tem, eu acho, sério mesmo, ele é emocionante, o Ed Wynn. Mas nem o Ed Wynn consegue, cara, porque é muito ralo. Muito bobo, né? E sim, é uma pena, inclusive, né? Porque a gente já comentou que um dos pontos fortes da série são os roteiros, né? Mas infelizmente aí nessa reta final, alguns episódios acabam sendo prejudicados justamente por esse fundamento, né? O roteiro, que não é aquilo tudo, né? Seja porque o Serling ele não estava na melhor forma dele, ou seja porque os produtores acabaram por algum metendo motivo, a mão, né? Isso, acabaram ou não escolhendo os melhores roteiros que eles tinham à disposição, ou sugerindo mudanças que acabaram não sendo boas, né? Nos roteiros. É verdade. Eu acho que é um episódio que ele acaba não entrando em nenhuma lista, né? Porque não é importante o suficiente para as pessoas, né? Então é uma pena, né? Infelizmente, né? Mas eu acho bem bobinho mesmo, assim. É o tipo de coisa que eu não reassistiria, não, né? Mas vamos lá, então. Vamos para a parte que é uma parte que a gente gosta bastante, que é a parte de recomendações, gente. Porque se o episódio não for essa Coca-Cola toda, a gente pode recomendar uma coisa super legal para o pessoal poder assistir, né? Sim. Quer começar? Eu começo. Eu falo. Essa história me fez pensar sobre essa questão, obviamente, do medo da morte, a relação que as pessoas têm com essa coisa do fim da vida e os ritos, né, relacionados com isso. E tem um filme que eu gosto demais, já falamos desse filme várias vezes, mas eu não me canso de falar e de recomendar, que é A Partida, o Okuribito. Nossa, aí tu me pegou aí no coração, hein? Pelo amor de Deus. Esse é tipo um dos filmes que eu não consigo chegar no final, não tô enxergando mais o filme, já tô soluçando tanto, chorando desesperadamente. Desculpa. É um filme do Yojiro Takita, que, se eu não me engano, ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro em 2008, isso, né? Ganhou. Então, foi premiado com o Oscar de filme estrangeiro merecidamente, e é um filme, como você mesma falou, ele é um filme que ele é redondo no que ele se propõe. A história, que para quem não assistiu ainda, é um cara que ele é um músico, ele é violoncelista, só que a orquestra na qual ele toca, ela é desmanchada e ele fica desempregado, e ele é recém-casado, a esposa tá grávida, se eu não me engano, né? Sim. Não tá grávida não, ele é casado com a esposa, os dois trabalham e ele fica desempregado e sem um centavo, né? Só que ele tem a casa da mãe, né? Que a mãe faleceu e tal. Isso, então ele precisa muito de um dinheiro, e ele vê um emprego que é relacionado com partidas, você ser um auxiliar de partidas.
E ele pensa que é alguma coisa de bagagem, né? Isso, de aeroporto. Né? E paga bem, né? Ele fala, eu tô nessa. Chegando lá, ele descobre que, na verdade, você vai trabalhar ajudando a preparar os corpos das pessoas recém-falecidas para os velórios e enterros. E essa é uma profissão que no Japão ela sofre um grande preconceito, é um grande tabu você tabu mexer em corpos mortas, de pessoas. Mas ao mesmo tempo, para as famílias também, na tradição deles, a possibilidade de você velar ali o corpo do seu parente falecido, ele estando higienizado, ele estando tratado para que possa estar apresentável, também traz um alento, também traz uma possibilidade de uma despedida. E esse filme ele acaba sendo uma grande reflexão sobre isso, sobre esse momento do final da vida e da relação que a gente tem com parentes que a gente perdeu. E tem uma parte muito emocionante também do filme em que esse rapaz, que primeiro ele tem muita resistência a se entregar a esse trabalho, mas depois ele vai aprender muito, vai crescer muito como ser humano e também vai ter que utilizar isso com um parente em um determinado momento do filme. É um filme assim belíssimo mesmo. Nossa, sem palavras. Se eu precisasse recomendar um filme assim para uma pessoa assistir sabe, que nem na Máquina do Tempo, né, que ele voltou e pegou 3 livros, né? Se eu tivesse que falar assim, se um filme fosse um livro que ele voltasse para pegar na Máquina do Tempo, para ir para outra época, seria esse filme aqui. Eu já assisti ele muitas vezes, eu me emociono muito profundamente. Ele é de uma beleza estética muito forte, ele é de uma poesia muito intensa, e a questão da morte é uma questão tabu, não é mentira, né? Você tem ali os japoneses, eles não gostam realmente de mexer com os corpos mortos, sem relação com talvez as bombas, né, etc, né? Toda coisa de, você vê, né, a questão até de pele, eles têm, né, uma obsessão com peles sem manchas e tal. Isso tem tudo a ver com as bombas, tenham toda a certeza isso. Então é um tabu muito forte. E ele vai aprendendo, entendendo a força disso daí, porque é um ritual de limpeza na frente de toda a família. Mas não aparece o corpo da pessoa, da falecida. Entendeu? É um ritual muito delicado e cheio de gestual. E é um ritual que, inclusive, ele relaxa o rigor mortis. Falando assim, parece uma coisa meio tétrica, mas ele não tem nada de tétrico. Esse filme ele é de uma beleza estonteante assim mesmo, entendeu? E recomendo do fundo do coração. Tem no YouTube para assistir e nossa, ele é sem palavras, assim, é um dos filmes da minha vida. A Partida, né? Ou é Partidas, não lembro. É o Kuribito, o nome dele no original. Muito bom. Exatamente. E você, o que você tem para recomendar pra gente? Olha, eu vou fazer, de certa maneira, o que eu vou recomendar tem link com o que você recomendou, né? Eu gosto muito do Akira Kurosawa, gente. A gente já gravou, eu acho que um programa falando do lindíssimo filme do Akira Kurosawa, né? Que é aquele filme de amizade, né, Marcos? Lembra? Que o Douglas até cantou, tão bonito o filme, né? Um belíssimo filme. Mas eu vou falar aqui de um outro filme do Kurosawa, que é um filme que não vejo muitas pessoas falarem, mas ele é um filme que ele tem a ver com a ser idoso, com a lembrança, com a memória, que é o Rhapsódia em Agosto, né? Esse filme aí é um filme que ele vai falar sobre a memória. Por quê? Porque você vai ter ali uma história onde uns netos estão... tem uma coisa também de conflito geracional, né? E tal, né? Porque eles estão ali visitando uma avó, e essa avó é uma das sobreviventes da bomba de Hiroshima, Nagasaki e tal, né? Uma dessas localidades. E vai ter aquele confronto de gerações, eles descobrirem um pouco sobre a história dela, das fotos, né? E tal. E você vê que é muito legal. Aliás, esse filme é interessante que ele tem o Richard Gere, né? E tal, né? Ele tem o Richard Gere no filme. E você vê assim, o que eu recordo dele assim é que ele tem uma das cenas mais incríveis também que eu já vi, que faz uma menção à questão do tempo e do esquecimento, né? Porque tem um momento, até a capa do DVD, que ela tá lutando contra a chuva e o vento,
E o guarda-chuva que ela tá segurando, a senhora bem idosinha, que ela tá segurando, tá todo virado para trás, assim, ela lutando, que é meio como se ela estivesse lutando contra o esquecimento, sabe? Porque os netos não conhecem a história deles, não conhecem todos os relatos da bomba e tal. E você vê, e não é invenção, porque quando nós gravamos sobre Game Pés Descalços, tem um podcast maravilhoso sobre esse mangá. Nós falamos sobre alguns documentários, Clarão Chuva Negra e tal. E quando as pessoas jovens eram encontradas assim na rua, tá em Tóquio, falava assim, poxa, você sabe que dia que é hoje? Era o dia que a bomba tinha caído, a primeira bomba. As pessoas falam, não sei não, o que aconteceu? As pessoas não sabem e tal. Então, o esquecimento é uma das coisas que faz com que, né, que as pessoas parem de lutar, né, porque caiu no esquecimento, né. Aquele idoso sobrevivente da bomba, né, tem pouquíssimos, porque muitos tiveram problemas de saúde, câncer, né, porque a própria mãe do mangaka, né, do Game Pés Descalços, no relato ele fala, né, que não sobrou nada da mãe, porque no ritual funerário japonês, da cremação e tal, você tem, dentro do ritual, eles pegam partes dos ossos, né, da pessoa cremada e coloca na urna, e tem toda uma ritualística. O dela, da mãe do mangaka, qual é o nome do mangaka do game? Keiji Nakazawa. Olha, Keiji Nakazawa, lembrava assim, mas não sabia se estava certo. Ele fala que não sobrou nada de ossos assim da mãe, quando ela foi cremada, que não tinha nada, porque foi afetada pela bomba, entendeu? Por radiação, né? Muitas pessoas, é uma história de relato terrível, né? Mas você tem em Rhapsody de Agosto essa descoberta dos jovens assim com a avó, né? E tal, as fotos de família, os acontecimentos referentes. Claro, não é que eles desconheçam, mas é que eles não sabem a relação dela com isso, né? Eles vão lá naquele local lá que é o arco, né? Que ficou de pé e tal, e começam a compreender a história e a importância dela, né? E eles são todos de classe média, né? Então você tem ali uma diferença muito grande até na criação do sofrimento, né? Que ela, uma mulher ali da época, né, da Segunda Guerra Mundial. Então é muito bonito, sem palavras, é uma coisa assim. O Kurosawa, ele tem uma sensibilidade absurda, né? Foi um grande diretor, né? E muita gente fala de vários filmes. Aliás, eu sou doida para fazer qualquer hora, que é uma loucura fazer um podcast especial do Kurosawa, sabe? Ele tem uma sensibilidade, né, Marcos? O jeito como ele conta as histórias, né? Histórias sobre amizade, histórias sobre tragédias, né? Histórias sobre aventuras. Ele era um cara que ele tinha essa habilidade de lidar com diferentes gêneros, todos sob uma perspectiva humanista muito forte, né? Ele era muito influenciado também pelo cinema ocidental, ele fazia essa ponte, né, entre a tradição do cinema japonês e uma abertura também para enfoques mais próximos também do que o Ocidente trazia, né? O grande cinema europeu da época em que Kurosawa estava atuando. Então com certeza é um dos mais importantes aí, né, do século XX. Nossa, eu sinceramente, Kurosawa é uma das minhas paixões, assim, sabe? Esse filme é belíssimo, assim, e você fazer uma sessão dupla, sabe, ouvinte, de partidas, né? Esse filme que o Marcos falou, e depois assistir, ou fazer o contrário, talvez, né, Marcos, inverter, né? Já pela questão da época, né? Você pegar assistir um ou outro, né? Acho que até independe da ordem. Você vê o quanto é interessante, né? Você compreender sobre a vida, sobre a morte, sobre envelhecer, né? Sobre lembrança, sobre memória, sobre respeito ao idoso, né? Porque a gente tem que, hoje em dia, até a gente vê umas paradas assim, mó triste, as minas tirando sarro da mulher mais velha de 40 anos fazendo faculdade, né? Como se fosse uma coisa ridícula, né? Ela está fazendo faculdade com 40 anos, gente. Olha só, tem 51, né? É o tipo de coisa que me desespera, assim, que eu falo, nossa, eu vou entrar na Twitch e vão rir da minha cara, né? Que eu sou ridícula, né? Então, essa espécie de pessoa que a gente mais velha tem pavor. Mas, né, a gente não pode se apavorar, né? Eu tava aqui no Twitter vendo um tweet da Nicole Puzzi que ela fez para essas meninas aí. E ela tava falando o seguinte: olha, eu tenho 65 anos de idade.
lúcida, extremamente bem de saúde, extremamente ativa, e ela falou, e a minha filha, ela tem 40 anos de idade, ela é professora de taekwondo e de artes marciais, eu duvido alguma de vocês chegar aos 40 anos como a minha filha tá, ou como eu estou. Eu sei que é fácil a gente crucificar as pessoas, né? E diabolizar, né? Eu acho que é uma coisa de juventude, as pessoas fazem merda, né? Você já pensou a gente comparar o tipo de pessoas que a gente é hoje com quem éramos, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás? Sim. Então é assim, é um erro, né? As pessoas deveriam poder talvez ser perdoadas, né? Espero que elas, essa altura do campeonato, já tenham raciocinado que isso aí não é uma coisa que não se deve fazer, humilhar as pessoas por ser mais velha, por achar que a pessoa não pode ter direito à educação. A gente que é mulher, né, eu sei disso, tu passa a vida inteira trabalhando, criando filho e tal, e às vezes você não consegue fazer todos os cursos que você gostaria, às vezes não fazer nenhum, não fazer faculdade, não se especializar em ensino que você quer fazer por falta de grana, então é complicado, né? Então é fácil para quem tem tudo tirar sarro para quem não tem acesso, né? Então assim, que as coisas mudem, que elas que tenham seus corações tocados e que seja um aprendizado, né? Isso daí. Sem dúvida. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. A dimension vast as space and as timeless as infinity. É isso, né, gente? Então a gente vem chegando aqui no final do nosso programa, pedindo desculpas. Às vezes a gente se estende um pouquinho e não é nem no episódio, porque eu achei que o episódio foi bem, né? Não foi tão legal, mas às vezes a conversa depois fica melhor e tal. Eu acho que a gente recomendou coisas maravilhosas agora, fomos fundo nas recomendações, então vai ficar tudo linkado na publicação. E antes que vocês perguntem, qualquer coisa é só ir lá no site, gente. É masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. Você vai no Google, coloca Masmorra Cine, que aí já vai ser direcionado a um dos nossos sites. Tá? Ou então nas publicações no próprio Spotify também fica na descrição. É só você acessar os links através da publicação completa, no texto, tá? Então vou deixar tudo certinho para vocês, ou no YouTube também na descrição, tá? E a gente vem aqui, né, se despedindo, agradecendo a companhia, muito obrigada. Então a gente, claro, sempre reforça, por favor, quem puder, participa da nossa campanha, por favor, tá? Pra gente conseguir chegar logo. Eu tô tão agoniada, eu tô tão preocupada, sabe? E agora, a partir dessa publicação, vocês estão vendo que já estou colocando já, inclusive, a imagem da arte que a gente vai sortear, né? Por enquanto só da arte, né? Mas ela vai ser moldurada, bonitinha. É uma coisa feita de coração aqui. O Marcos fez uma arte tão interessante. E a gente vai sortear no final, né? Depois do último podcast, Além da Imaginação, a gente sorteia aqui. Tem tanta gente boa ajudando. Obrigada para quem está ajudando. Se você não pode apoiar por enquanto, compartilha a publicação, tá? Mas se você puder, faz um Pix pra gente, por favor. A gente aceita, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Vai para uma conta na Caixa Econômica Federal, onde a gente está juntando a grana para ir comprando as peças do nosso PC, para que eu possa continuar fazendo as coisas no computador, que está bem difícil fazer, tá bom? Fora isso, também tem apoio lá no Padrim ou no Apoia-se. Então é só vocês acessarem, vai ficar logo abaixo aí um link, que tem todos os links dentro dele, podcasts, etc, lista de peças, porque meu amigo Alan me ajudou a fazer a listagem, então fica tudo abaixo, tá bom? E claro, tem a questão da música, e dessa vez é você, né, Marcos? O que você escolheu para tocar no finalzinho, lá no MP3? Tem uma música muito bonita do Ataúfo Alves, chamada Na Cadência do Samba, que é uma reflexão assim sobre essa coisa da aceitação da morte, né? E eu gostaria de escutar essa música na voz, se possível, do Noite Ilustrada, que é um sambista e cantor que eu gosto muito. Nossa, é maravilhoso. E, alguém que tem o nome de Noite Ilustrada,
Cara, não, e fora que é maravilhoso demais, gente. Vai ficar para vocês no finalzinho. Lembrando que só no podcast, tá? Que a gente coloca. Então você tem que escutar ou no Spotify, ou ir lá no site, endereço que eu mandei. Porque no YouTube não pode. Mas você termina aqui no YouTube e vai escutar lá. A gente deixa o link direitinho aqui no corpo na descrição e fica disponível para você escutar a musiquinha no final, tá bom? E com isso a gente deixa um beijo, um abraço muito apertado. E estamos indo aí, gente. Lembrando para vocês que promessa é dívida, hein? A gente vai fazer um especial sobre a Ida Lupino antes de sair o episódio dela, o The Masks, tá bom? Então vocês se preparem aí, porque nós vamos indicar alguns filmes interessantes para vocês conhecerem a carreira da Ida Lupino. Estou tentando legendar aqui um documentário sobre ela também. Então estamos trabalhando aqui para complementar. Como ela é a única mulher diretora, eu faço questão, falei para o Marcos, da gente ter um especial sobre ela antes do episódio. Ou seja, a gente vai estar falando sobre a imaginação. Quando chegar antes do episódio da Ida Lupino, a gente vai fazer um podcast sobre ela e depois, então, num outro programa, você vai escutar o programa sobre o The Masks, tá? Então, um beijo, gente. A gente se encontra no próximo podcast sobre a imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudade da aurora, mas eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. O meu nome não se vai jogar na lama, diz o dito popular. Morre o homem, fica a fama, mas eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudade da aurora, mas eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. O meu nome não se vai jogar na lama, diz o dito popular. Morre o homem, fica a fama, mas eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba, 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 na cadência bonita do samba.